Boa noite, irmãos. Que bom ver os irmãos com vontade de congregar, não é? Todo mundo querendo voltar. Acho que tem muita gente que gostaria certamente de estar aqui hoje à noite, mas ainda temos que manter certos cuidados, né? Em razão do perigo que ainda ronda, né? a nossa vida, e as precauções recomendadas pelas autoridades. Nos cabe obedecer, não temos outra escolha quanto a isso. Mas, de fato, faz muita falta congregar. O crente deve ser um leitor da Bíblia, desde o dia que ele se converte até o dia dele sair desse mundo. Ele deve ser um leitor diário das Escrituras. Há muita bênção na leitura diária das Escrituras, mas há bênçãos que Deus dispensa apenas para o seu povo quando ele está reunido. Nada pode substituir a palavra pregada. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que nos tempos mais difíceis da caminhada do povo de Deus, o instrumento que Deus usou para trazer o povo de volta ao caminho, né, a sensatez, foi justamente a palavra pregada, né? Quando Israel estava lá se desviando do Senhor, se apartando do Senhor, seguindo ídolos, aí o Senhor enviava um profeta para falar, para pregar, para dizer para Israel voltar, para Israel se arrepender. Então, a instrumentalidade da palavra pregada tem sido um meio insubstituível, né, de Deus alimentar o seu povo com o pão da sua palavra. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Então vamos manter os nossos celulares desligados, né? E as crianças que fizerem algum barulho, algum choro, saiam um pouquinho aqui fora. O espaço externo é bem ventilado, para que a gente não tenha interrupção, né, na fluência da pregação, e nem venha a deixar de se distrair e não ouvir a palavra. Então vou ler Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência,
tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Ó nosso Deus, nosso Pai, esta noite estamos, Senhor, na Tua presença, como Teu povo comprado pelo sangue do Teu bendito Filho. Ó nosso Pai, que privilégio poder nesta noite elevar nossos corações na direção do Teu trono, chamando-Te de Pai e invocando Tuas bênçãos sobre nós. Senhor nosso Deus, obrigado, porque durante todo o tempo da nossa vida temos experimentado a Tua mão provedora, nos sustentando e nos guardando. Senhor nosso Deus, continue olhando para nós através de Cristo Jesus. Guarde a nossa mente firmada em Cristo, sustente nosso coração, nosso ânimo nas promessas do Evangelho. Deus, nosso Pai, sustenta os irmãos que no presente momento estão mergulhados em imensa tribulação. Os irmãos da Nigéria, os irmãos da China e de outros lugares do mundo que enfrentam nessa hora atroz perseguição. Nosso Deus, dê para eles a certeza da Sua presença e os conduza no meio da tribulação que eles vivem. Quanto a nós, Senhor, nos sustente na Sua graça todos os dias, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos que a gente julga que são tempos difíceis, não é? Acontecimentos inesperados, de repente, nos deixaram perplexos, de forma que está difícil de a gente entender profundamente o que está acontecendo. Mas parece que paira no ar a sensação de que a coisa, as circunstâncias não prenunciam um porvir bom, né? Por mais otimista que a gente possa querer ser, não dá para imaginar coisas boas pela frente. O cenário mundial, o contexto político, geopolítico das nações, apontam para nuvens negras se levantando no horizonte dos povos, das gentes e, obviamente, da igreja que está inserida nesse mundo. Mas se nós fizermos uma comparação entre o nosso mundo presente e o mundo dos dias de Paulo, o mundo dos dias da igreja em Filipos, para os nossos dias ficarem difíceis como aqueles dias, teria que piorar muito. Ou seja, a situação dos filipenses, dos cristãos daquela era iniciante da igreja, a situação deles era muito pior, muito mais difícil do que a que nós, até o presente momento,
tenhamos experimentado, né? Então, o nosso mundo, por mais instável que esteja, por mais ameaçador que se mostre por causa desses eventos estranhos que estão acontecendo, está muito longe ainda de se igualar em dificuldade, em provação, em tribulação, em perseguição aos dias de Paulo. Aqueles dias eram dias terríveis para a igreja. A igreja nascente foi uma igreja que nasceu debaixo de perseguição. Nós não vamos perceber perseguição física em todas as regiões onde a igreja estava sendo as igrejas estavam sendo plantadas. Mas a perseguição não é apenas física. Havia uma série de dificuldades que os cristãos enfrentavam nas suas relações, né? Havia a execração da fé, como os próprios judeus vão dizer para Paulo lá em Roma. Em todo lugar essa seita é impugnada. Se vocês acompanharem a trajetória de Paulo, vocês vão ver que em todos os lugares que Paulo chegava, o clima era de antagonismo. Quando Paulo começava, às vezes chegava em algum lugar, era recebido de maneira amistosa, davam para ele a palavra na sinagoga e ele começava a falar, mas a partir de certo momento, a mensagem dele despertava nas pessoas uma reação imediata, ao ponto de aqueles que vinham a crer, tinham que ser retirados imediatamente da sinagoga para preservarem a fé, porque a partir dali já começava a perseguição. E o comum era Paulo ter que sair, fugido das cidades, às vezes depois de ter apanhado, às vezes depois de ter enfrentado uma prisão, apedrejamento, tido como morto, e assim por diante. E a igreja de Filipos estava fincada dentro de um contexto onde era difícil viver a fé, desempenhar o testemunho cristão. E Paulo estava na pior condição entre eles, porque Paulo estava prisioneiro, estava preso. Não era fácil ser um preso em Roma, ainda mais quando a acusação que pairava sobre ele e que viria a pairar definitivamente, ser a razão da sua sentença de morte, era justamente de ser cabeça, líder de uma organização revolucionária que era inimiga do Estado. Era assim que Roma enxergava os cristãos. Então, Paulo vai escrever essa epístola para essas pessoas que estão vivendo nessa expectativa. E ele tinha autoridade, porque ele estava justamente mergulhado na situação mais difícil, até mesmo do que aqueles irmãos que estavam lá. Então Paulo vai dizer para eles algumas coisas que são de valor permanente, algumas verdades que solucionaria o problema deles e que de igual modo soluciona também nossos problemas hoje. Nossa falta de aguça nossa percepção e nos fortalece para caminhar nesse mundo, enxergando coisas que precisamos enxergar, porque se não enxergarmos essas coisas, nós teremos dificuldade de atravessar, de permanecer no caminho. A primeira coisa que Paulo diz é que aqueles irmãos amados e muito saudosos eram a alegria dele, a coroa dele, eram amados por ele, e ele diz para ele: meus irmãos queridos, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, o primeiro ponto inegociável para o cristão é esse aqui: não importam as circunstâncias, o cristão deve ter a priori o compromisso de que ele vai permanecer em Cristo. Me lembro de a história de um tribuno romano chamado Marcelo. Ele era
ele se tornou cristão, se converteu. E ele foi denunciado a Calígula como sendo agora um cristão. Então, ele era um tribuno do exército romano. E ele foi chamado à presença de Calígula sob a acusação de que havia se tornado cristão. Então, ele, diante de Calígula, disse que nunca foi desleal ao seu imperador. Então, Calígula pede uma prova para ele. Se você realmente permanece leal a mim e nunca me desonrou, então fique de joelhos diante de mim. E Marcelo ficou de joelhos diante dele. E depois que ele se ajoelhou, Calígula disse: agora negue Cristo. Aí ele disse: isso eu não posso fazer. Eu posso ir até aqui, minhas palavras agora, eu posso ir até aqui, honrar meu imperador, até me ajoelhar diante dele, mas negar Cristo eu não posso. E ele foi morto. Então, é inegociável para nós isso daí. Essa história, irmãos, de crente deixar a igreja, abandonar a fé, porque acabou o namoro, porque perdeu o emprego, porque isso é uma excrescência, sabe? Isso é o tipo de gente que já estava fora de Cristo dentro da igreja. Permanecer em Cristo é inegociável. Esse fundamento é inegociável. Então eu não negocio Cristo, o cristão não negocia Cristo. As circunstâncias, elas variam. Há tempos na nossa vida que nós só ganhamos, né? Tem tempo que a gente parece o rei Midas, tudo que a gente toca se transforma em bênção, né? No caso dele era ouro, né? Mas tem tempo também que o negócio está ruim para a gente, não é não? Está ruim para a gente. Conheci um irmão em Cristo, que ele morava em Itambé, na Bahia, e ele foi para São Paulo, e ele contando a vida dele, foi para lá, aí com um mês que ele estava na casa de uma tia dele, não arranjou emprego e acabou o dinheiro. Aí ele disse: minha tia, eu quero voltar para minha terra. Aí ele não tinha dinheiro, a tia dele deu o dinheiro da passagem, e o que sobrou dava para ele comprar um refrigerante. Aí ele pegou um pão, uma bengala desse tamanho, encheu de carne moída, lacrou e tudo, levou. Pronto, eu vou chegar até Vitória da Conquista, que era São Paulo, Vitória da Conquista, comendo esse pão aqui, um pedacinho aqui, outro lá e tal, e dinheirinho aqui, lá na rodoviária de lá, não sei de onde, eu compro um refrigerante. Aí ele foi. Na primeira curva que o ônibus fez, o pão dele caiu no meio do ônibus, aberto com a carne moída no piso. E ele, jovem, olhou um bocado de moça sentado no banco. Aí: de quem é esse pão? E cadê a coragem? Ele, olhando para a moça com vergonha, não teve coragem de dizer que o pão era dele. Então ele disse: rapaz, o negócio. Então tem tempo que está assim: o pão com manteiga cai e cai virado para o chão. A lei de Murphy, né? Se alguma coisa tem que dar errado, dá errado. Mas os irmãos já experimentaram isso na vida. Há momentos que as circunstâncias estão soprando contra nossas velas. Mas, meu irmão, esse ponto nós temos que já ter de antemão asseverado no nosso coração: eu vou permanecer em Cristo, firme, de pé. Isso parece uma recomendação redundante. Não, mas o cristão, é claro que ele tem que permanecer em Cristo, mas não é assim que acontece todas as vezes. Há pessoas, por exemplo, que começam com Cristo, mas não tem raiz, são pessoas emocionais. A mente e a vontade dessas pessoas são governadas pela emoção. Então, enquanto está sendo gostoso, né, a vida da igreja, cantar louvores, ficar arrepiado na hora daqueles louvores mais exaltados, mais elevados, tudo dando certo, Deus abençoando a vida, aí elas estão firmadas em Cristo, correndo com tanta rapidez que a gente olha assim e diz: puxa, daqui a alguns anos nós vamos ter um Billy Graham na igreja. Não, Billy Graham não, John MacArthur. Pois é, mas aí o que acontece é que essas pessoas, o tempo passa, elas andam com Cristo até que os cuidados deste mundo sufocam a devoção delas. Começou a dar errado as coisas.
os incômodos, o desconforto por causa do compromisso dela com a palavra começa a chegar. Então, ela volta atrás. Andam com Cristo até que os cuidados deste mundo sufocam sua devoção. Alguns, entretanto, graças a Deus, permanecem firmes e dão frutos. Sua fé não fica prostrada quando confrontada com as durezas da vida. Irmãos, nós temos que colocar isso na nossa perspectiva. Os nossos dias não serão fáceis. Nós estamos vivendo num mundo em que nós já podemos afirmar de antemão. Nós não podemos dizer que Cristo vai voltar, porque os sinais da sua vinda já estão assim muito claros. Mas ninguém pode dizer que ele vai voltar no próximo ano, é isso que eu quero dizer. Eu estava meditando ontem sobre um fato de que o Senhor Jesus disse que um dos sinais da sua vinda é que o Evangelho seria pregado a todos os povos. Eu vivi um tempo, e uma parte de vocês também viveu, em que a gente pensava assim, né? A igreja vai mandar missionário para cá, para acolá, até que um dia o último povo da terra, todos os povos da terra vão conhecer o Evangelho. Mas por esses meios talvez nunca fosse possível isso, mas hoje eu fiquei pensando, será que tem alguma nação da terra, algum povo, alguma etnia na terra que não tem acesso à internet? Se todos os povos da terra têm acesso à internet, então o Evangelho está sendo pregado a todos os povos, porque não existe a internet interliga você com todos os países do mundo, com tudo que está colocado lá, e existe um acervo muito grande de Evangelho nas redes sociais aí, ministérios globais, etc. Então, o instrumento para que o Evangelho chegue a todas as nações não é mais o sujeito pegar um avião e ir descer lá no Congo, não. É a internet, é a tecnologia que vai levar a mensagem a todos os cantos da terra. Então, levar o Evangelho a todas as nações já é uma probabilidade real. Mas não podemos, por causa disso, dizer, não, então vamos preparar, vender nossas casas, ir para a montanha, porque Cristo vai voltar ano que vem. Não, a gente não pode dizer isso. Mas uma coisa a gente pode asseverar, eu acho que sem medo de errar, que os tempos que virão não serão fáceis para o cristão. Não serão fáceis para o cristão. Por quê? Porque nós estamos presenciando uma civilização sendo desmontada. O que é que está sendo tirado da presente civilização que está finalmente desmontando-a? Os valores que os cristãos abraçaram, os valores judaico-cristãos, os valores da palavra de Deus. Então nós estamos presenciando o mundo, a civilização que ainda, embora não sendo regenerada, preservava valores que fazem com que a vida humana se expresse de maneira adequada. Tudo isso aí está se derretendo como espuma. Então nós estamos vivendo um tempo assim, e isso afeta diretamente o cristão, porque para nós a vida só faz sentido se ela for permeada desses valores, e por esses valores nós morreremos até, não tem como negociar. Agora, o cristão tem um elemento que faz com que ele possa caminhar no mundo que possivelmente está caminhando para um futuro talvez bem próximo, de muita dificuldade, mas o cristão tem elementos para caminhar dentro desse tempo, ao mesmo tempo em que ele luta pelo Evangelho, ele também já pode repousar na certeza de que a eternidade é o futuro dele. O futuro do cristão é o fechamento escatológico da história. Se nós
estivéssemos esperando ao ferido Evangelho todos os benefícios para desfrutá-los dentro dessa presente vida, nós seríamos os mais tolos de todos os homens. Nós sabemos que é uma bênção ser cristão, a melhor coisa do mundo é estar firmado em Cristo, mas nós sabemos que nesse mundo nós não iremos fruir a totalidade das bênçãos do Evangelho. Mas também não é um problema para nós. Por quê? Porque nós sabemos que a eternidade, que para a eternidade nós temos a garantia da imortalidade com Deus. Por quê? Porque, veja aqui, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nos versículos 2 e 3, Paulo vai pedir a Evódia e a Sintique para alinharem seus pensamentos, afirmarem sua comunhão no Senhor, pensarem concordemente no Senhor. E também ele pede ao líder, possivelmente da igreja de Filipos, que o ajude a juntar essas duas irmãs, porque elas eram pessoas que tinham se esforçado junto com ele pelo Evangelho, juntamente com Clemente e os demais cooperadores. E esses meus cooperadores, como Paulo diz, os nomes deles se encontram no livro da vida. Interessante, né? Por que Paulo colocou essa questão, né? Ressaltou o fato de que eles trabalhassem, né? Os líderes da igreja aqui, trabalhassem pelo reatamento da comunhão entre Evódia e Sintique, né? E afirma então que elas e mais Clemente e os seus cooperadores, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida. Isso é um dado muito relevante para nós. Se nós não tivermos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, então certamente que vai faltar para nós aquele elemento de esperança para enfrentar as durezas, os desencorajamentos do tempo e da vida presente, que serão muitos. Então, irmãos, primeira coisa aqui, é muito triste, mas acontece que a gente que tem toda essa riqueza de palavra, de luz, a gente às vezes não consegue viver exatamente de acordo com essa palavra, né? E vai lá, tem as trincaduras aqui, né? Você vê aqui, Paulo registra aqui, aparece aqui uma trincadura, talvez até desnecessária, entre duas irmãs preciosas no Senhor, né? Então isso acontece, né? Acontece. A causa de Cristo tem essas brechas às vezes entre nós. Às vezes nós somos tão pecaminosos ao ponto de a gente fazer essas besteiras, permitir trincaduras, quebra de comunhão, que só trazem prejuízo para a causa, né? E é o chamado fogo amigo. A gente fica às vezes envolvido nessas pecaminosidades. E a igreja lá no início não era diferente, não. Os homens também eram pecadores lá. Mas somente o amor sacrificial de Cristo é que nos capacita a superar todas as nossas diferenças. Se nós não estivermos, né, ocupados pelo Espírito Santo de Deus, a gente não vai conseguir atingir um nível de relacionamento adequado. Nenhum casamento se sustenta de maneira elevada se os cônjuges não estiverem no Espírito, se suprindo do Espírito, assistidos pelo Espírito. Na mesma coisa é o relacionamento entre irmãos em Cristo, na igreja, na comunidade da fé. Se a gente não tiver toda hora em Cristo, sendo suprido com a capacidade dada pelo Espírito de negar a nós mesmos, a gente não consegue caminhar sem trincadura. Esse não é um caminho natural. Esse não é um caminho natural. Não é um caminho que a nossa natureza possa escolher espontaneamente. Não.
Se nós quisermos percorrer esse caminho do perdão, do arrependimento, da manutenção da nossa comunhão em Cristo, nós temos que buscar os recursos que estão na palavra e no Espírito. Muito bem, mas eu quero voltar aqui a falar a respeito do livro da vida, né? Que é um tema caro para nós. O livro da vida, o fato de alguém ser informado de que o seu nome está escrito no livro da vida, isso lhe confere uma estabilidade que faz de você uma pessoa inexpugnável. Como Hudson Taylor dizia: eu sou imortal até que cumpra o plano de Deus na minha vida. É isso mesmo. Aquilo, os dias que Deus determinou para mim irão ser cumpridos. Então, enquanto eu estiver dentro do prazo que Deus deu para mim, eu sou imortal. Eu só vou morrer quando o prazo que Deus mediu para mim se findar. Então, e sabendo de que o meu nome está escrito no livro da vida, então, essa transição, essa passagem da vida para a morte, que a nossa vida é assim, a gente percorre um caminho de dificuldade e tribulação para no fim morrer. Então a morte como a palavra de Deus diz, é o último inimigo, é uma coisa terrível. A morte é uma coisa assombrosa, coloca todos de joelhos. Mas o cristão, justamente porque ele tem uma perspectiva escatológica, né? Ele sabe que Cristo vai voltar para fechar a história, e ele sabe que em Cristo ele vai passar da morte para a vida, porque o nome dele está escrito no livro da vida. São linguagens diferentes para dizer a mesma coisa. O que Paulo está dizendo é que vocês têm a vida eterna, vocês estão salvos em Cristo, vocês irão reinar com Cristo, vocês serão glorificados na volta de Cristo. Pronto, é a mesma coisa, seu nome está escrito no livro da vida. Então, o livro da vida do Cordeiro, né? Em Apocalipse 13:8 fala, adjetiva esse livro como o livro da vida do Cordeiro. É interessante isso. Às vezes a gente não fala muito nisso daí, mas sabe, uma vez, lá em Lucas capítulo 10, o Senhor mandou os discípulos dele sair pelas aldeias, pregando, expulsando demônios, curando enfermos, e eles voltam depois, e eles vão dar o relatório do empreendimento missionário deles. E eles estão empolgados. Por quê? Porque até os demônios se submetiam à palavra deles. Os espíritos eram subjugados pela palavra deles, né? Pelo fato de eles terem sido enviados como portadores da palavra de Cristo. Mas Jesus corrige a alegria deles. Jesus diz: alegrai-vos antes. Ou seja, vocês se alegram nisso daí, mas vocês têm um motivo maior para se alegrar. Isso daí são dons pertinentes para esta vida. Expulsar demônios, curar enfermos, isso vai passar. São dons temporários. Vocês devem se alegrar mesmo, porque o nome de vocês estão arrolados nos céus. Estão escritos nos céus, arrolados no livro da vida. Então, isso nos leva à compreensão de que o Senhor, o que foi que o Senhor colocou lá no livro da vida? O meu nome, né? O nome de Clemente, de Evódia e de Sinti, que estão no livro da vida. Então, quem escreveu lá, o nome lá, colocou o nome Evódia, né? Não sei como é que é as letras em grego, mas em português eu sei. E-V-O-D-I-A, Evódia. Então, Cleiton, André, Paulo Henrique, está escrito lá o nome lá. Interessante que lá pelos anos 80, tinha um hino que eu apreciava muito, cantado por um dinossauro chamado... Não, dinossauro porque os irmãos aqui não sabem nem quem é. Um cantor maravilhoso da velha guarda, né? O pessoal não fala, dinossauro da velha guarda, né? Um homem chamado Feliciano Amaral. Um ou outro aqui que sabe quem é. Mas esse hino que ele cantava dizia assim:
quando a angelical trombeta nesse mundo estrugir, é o novo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Ó que gozo, ó que glória há de ser para mim ouvir Jesus Cristo, o meu nome pronunciar. Irmãos, parece que nós perdemos o encantamento por essas coisas. Eu chorava quando escutava esse hino, que é profundamente bíblico, verdadeiro. É a esperança do cristão. Naquele dia eu serei chamado, né? Os mortos estarão na sepultura, ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, os crentes para estarem com Cristo em glória. Então, o que Deus disse para Israel, por exemplo, não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, tu és meu, aplica-se a cada um crente. Deus diz exatamente isso para cada um crente. Tu és meu, não temas porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, pronto, acabou. Eu fui comprado por Cristo. Irmãos, isso não é uma coisa, essa certeza não é uma coisa que repousa, que se baseia na nossa disposição emocional, porque aí não daria certo. Porque vocês sabem, todos nós já experimentamos isso, tem dia que a gente amanhece com tanta vontade de estar com Deus, tanto desejo pela palavra de Deus, né? Quando a gente senta lá no lugarzinho da gente lá, ou fica no lugar da gente, aí começa a meditar nas coisas do Senhor, a gente fica assim, com a sensação de que Deus está tão perto da gente, que se a gente mexer o braço, bate nele. Aí a gente vai, puxa, aquele dia é fantástico. Aí a gente pensa que aquilo vai durar um ano, né? No outro dia, 2 dias depois, 3 dias depois, a gente se levanta um dia totalmente abatido, com fastio pela palavra, desanimado. Então, essa é a realidade da nossa estrutura psicológica. A gente está bem assim emocionalmente num dia, no outro não está, as circunstâncias contribuem para e tal. Então nós não podemos repousar nessa resposta das nossas emoções. Nós temos que olhar para a palavra e depositar toda a nossa confiança nela, nas afirmações que Deus fez. Então o Senhor Jesus disse que o pecador que fosse a Ele jamais seria lançado fora. Você foi um dia a Cristo? Você foi a Cristo? Se você foi, você sabe que foi. É impossível um pecador ter ido a Cristo, ter tido um encontro pessoal com Cristo e não saber. Você sabe, pois é. Então, se você sabe disso, saiba de uma coisa, que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E isso é para conferir a você uma estabilidade existencial tremenda, de forma que você pode, à luz dessa grande verdade, atravessar qualquer tipo de circunstância nesse mundo, sem jamais desfalecer. Então, ainda continuando na questão do livro da vida do Cordeiro, por outro lado, os que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, os que não tiverem, eles irão adorar a besta, aquilo que vai acontecer no fim dos fins, né? Que aquele ser que vai ser adorado na terra, e sobre todos aqueles que adoraram, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, serão lançados para dentro do lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro, Apocalipse 20:15, será lançado para dentro do lago de fogo. Agora, então, esse cenário difícil não é motivo para Paulo se desencorajar, muito pelo contrário, ele permanece, apesar de preso,
encorajado, comprometido, firmado em Cristo, entusiasmado pela fé, ao ponto de poder, inclusive, levantar pessoas que estão abatidas, animar pessoas que estão desanimadas, alegrar pessoas que estão tristes, na comunidade para a qual ele escreve essa carta. Do verso 4 ao 6 ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Irmãos, Paulo está pedindo para pessoas que viviam dias muito difíceis pelo fato de serem cristãs. Os irmãos sabem que em Filipos, a igreja de Filipos começou como? Começou com Paulo e Silas sendo açoitados e amarrados num tronco. Então lá no começo já era assim. Paulo teve que sair da cidade no outro dia. Então Paulo está dizendo para esses irmãos que não era legítimo para eles serem consumidos por ansiedade pelo simples fato de eles pertencerem a Cristo, de eles poderem, em vez de mergulharem em ansiedade mórbida, transformar isso num impulso para buscar a Deus com petições, com orações, com ações de graças, entregando ao Senhor toda a ansiedade, repousando no Senhor. Então, ele incita esses irmãos a encontrarem satisfação, prazer, alegria. Ele não está dizendo, não, resista bem isso daqui. Não, alegrem-se, alegrai-vos. Outra vez digo, dou ênfase, alegrai-vos no Senhor. Eu não estou dizendo para vocês se alegrarem nas circunstâncias. Eu sei que vocês estão passando. Eu sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro. Eu sei o que é isso. Não estou pedindo para vocês se alegrarem porque perderam o emprego, porque estão sendo discriminados socialmente, porque estão sendo prejudicados pelo fato de serem. Eu não estou pedindo para vocês se alegrarem nessas coisas. Essas coisas são terríveis, mas alegrem-se em Cristo. Então, trata-se de uma vida cheia de satisfação, porque contém todos os elementos que devem encher a vida. Isso é uma frase de Russell Shedd. O cristão, irmãos, possui todos os elementos necessários, todos os elementos que devem encher a vida. Russell Shedd, a última pregação que ele fez em Fortaleza foi aqui. Ele disse uma coisa muito interessante. Você diz, olha, no shopping center, ou nos shopping centers, eu encontro tudo que eu não preciso. Pensou? Não é interessante? Eu encontro tudo que eu não preciso para ser feliz. É isso que ele disse. Se você quer ser feliz, você não vai. O shopping center não é o lugar para você ir. Os pagãos fazem isso. Quando estão ansiosos, vai para onde? Para o Cacau Show, comer cacau. Oxe, comer chocolate. Né? Mas o cristão não precisa disso. O cristão vai para Cristo. Amém? Nossa alegria está no Senhor. Nossa alegria está no Senhor. Nosso prazer está no Senhor. Nós só precisamos desfrutar disso. Agora, irmãos, as circunstâncias, elas nos proporcionam alternadamente momentos de alegria e de ansiedade, quando vivemos de maneira superficial. Quando nós vivemos só na superfície da vida cristã, né, transformamos a vida cristã numa prática meramente religiosa, então nós somos facilmente devastados quando as situações mudam, com as perdas, com as dificuldades, com os desconfortos da vida, quando vem sobre nós. Como nós estamos apenas na superfície da vida cristã, então nós facilmente somos levados, arrastados de um lado para o outro pelo vento das circunstâncias. Agora, em Cristo, a nossa alegria não depende do que se passa na superfície.
Eu sei que vocês já devem ter visto em alguma revista ou em algum filme, documentário, como são os fundos do oceano. Que às vezes mostra, né, aqueles canais que passa documentários e tal, o fundo do mar, lá no fundo do oceano, tudo é calmo. Você vê, os peixes se mexem assim, ó, em câmara lenta, o silêncio é total, a calmaria é absoluta. A vida ali está totalmente fora do alcance das coisas que acontecem lá acima das águas do oceano. Então, Paulo, na superfície do imediato, ele tinha motivos para experimentar tristeza, mas seu mundo interior estava mergulhado em Cristo, era como o fundo dos oceanos. Então, quando a nossa vida está mergulhada em Cristo, quando o nosso coração está imerso em Cristo, as circunstâncias podem balançar como um bêbado, mas não remove, não é capaz de remover a gente da capacidade de ainda encontrar prazer e alegria lá no fundo do oceano do nosso ser, lá onde Cristo habita em nós. Então, se nós formos bastante honestos, a gente vai ter coragem de dizer, embora que isso talvez fira a sensibilidade de alguém, que a ansiedade nada mais é do que falta de dependência de Deus. Se você está sendo consumido por ansiedade, em algum nível, isso está revelando que você não está repousando em Deus, não está se colocando na dependência de Deus. Entendeu? Então você vê que Paulo ainda vai mais, Paulo ainda é mais ousado nas suas afirmações paradoxais. Ele manda que eles orem com ação de graças. Não, ore para Deus livrar vocês disso. Ore para Deus apaziguar essas autoridades que estão se levantando em oposição à fé de vocês, infelicitando a vida de vocês. Não, Paulo diz, orem com ações de graça, agradecendo a Deus por tudo que vocês já têm. Irmãos, você sabe, isso me remete a Davi. Davi queria construir um templo para Deus. Ele disse, eu não vou dar sossego à minha alma, nem os meus olhos irão repousar, enquanto eu não tirar a arca da aliança daquela tenda de pele e colocar num palácio de cedro. Eu vou construir uma casa para o Senhor. Aí um dia o profeta Natan chega e diz, não, tem uma palavra do Senhor para você, você não vai construir uma casa para o Senhor. Em outras palavras, é o Senhor quem vai construir uma casa para você. E ele vai, o Senhor diz o seguinte, a partir de agora eu lhe prometo, que não somente você vai reinar sobre Israel, mas o seu filho vai reinar depois de você, e o filho do seu filho vai reinar sobre você, e eu farei com que no trono de Israel sempre se assente um descendente seu. Você não será mais o rei Davi, rei de Israel, dentro de um período de uma geração. Você será o cabeça de uma dinastia. Aí Davi vai orar uma oração comovente. Ele diz mais ou menos assim, Senhor, já não foi demais o que o Senhor fez comigo? Quem era eu? Eu estava lá nas montanhas cuidando de meia dúzia de ovelhas, ninguém me conhecia, nem meu pai acreditava em mim. Estou inventando aqui. Certo? Mas o Senhor me tirou de lá e me fez príncipe em Israel, e agora isso foi pouco para o Senhor. O Senhor está me dizendo que vai me dar uma casa, uma dinastia. Entendeu? Ele estava abismado com Deus. Um dia desse eu estava conversando com os pastores amigos, né? Aí esse negócio de internet aí, Google Meet, Zoom. E
Estava lá todo mundo se gabando que Deus era bom para eles. Eu falei, rapaz, Deus pode ser bom para vocês, mas comigo ele exagera. Porque eu vejo Deus abençoando uma pessoa tão legal, eu digo, puxa, que legal. Mas Deus me abençoar, que eu não conheço os defeitos do irmão, mas eu conheço os meus. Então, se eu fosse Deus, irmãos, eu estava ferrado. Se eu fosse Deus e Deus fosse eu jamais faria com ele o que ele faz comigo, porque eu sou uma peça muito ruim. Então, é extasiante, no meio de uma sociedade. Filipos era uma província romana, uma cidade, né, de status, e naquela sociedade, né, sofisticada, poderosa, muito habitada por militares romanos aposentados, tal, gente de pedigree. Aí Deus vai lá e escolhe lá aquelas pessoinhas lá e dá para eles tudo isso daqui, escreve o nome deles no livro da vida, mergulha a vida deles numa experiência que eles nunca imaginaram. Cristo, Filho de Deus, que compra e salva aquele povo. Irmãos, saber disso tem que produzir em nós uma reação de abismante. É difícil você olhar para isso, assim, olhar para isso sem que isso mexa com o seu interior. Então, quando a gente vai orar a Deus, a gente tem que, alegria mesmo, se regozija, ainda que às vezes, muitas vezes, com lágrimas nos olhos, porque Deus, nós já experimentamos que o Senhor é bom. Correndo aqui agora, Paulo vai falar no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, em tempos de perplexidade extrema, que envolve dificuldades como perseguição, perdas, etc., a primeira coisa que é roubada de nós é a nossa clareza de mente. A nossa mente começa a trabalhar contra a gente. Eu não sei como é a mente de vocês, mas a minha, ela começa a trabalhar contra mim. Me lembro quando Solange estava grávida de Raquel, eu vi uma mãe com um meninozinho bastante deficiente, né? Nasceu doente. A minha mente começou a me apavorar. Está entendendo? Já aconteceu isso para você? O seu filho era para ele chegar 8 horas, deu 8 horas ele não chegou, 9 horas ele não chegou, 10 horas ele não chegou, aí você começa a ligar para os hospitais, né? Para a delegacia, não aconteceu nada. O menino está na casa do vizinho e esqueceu de avisar que tinha chegado. Entendeu? Mas a nossa mente trabalha contra nós, e quando há razões, quando há circunstâncias, é tudo que a nossa mente precisa para começar a trabalhar contra nós. Você é cristão, está empregado, de repente sai um boato que vai ser demitido 5 pessoas. Tem 800 empregados, vão ser demitidos 5. A sua mente começa a dizer que você é um dos 5. Como é que eu vou pagar a prestação da casa? Entendeu? Então, Paulo está dizendo que a paz de Deus, se eles ficarem firmes em Cristo, né, e buscarem o Senhor, lançarem mão, desfrutar dessas riquezas que estão dispostas para eles em Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai vigiar, vai colocar guarda na mente deles, para que a mente deles permaneça em Cristo, e não derivando para as circunstâncias, mas firmadas em Cristo, e o coração também guardado em Cristo Jesus. Então, por quê? Porque fora de Cristo, como eu disse, nosso coração nos enganará, será conquistado pelos raciocínios vãos deste mundo, como é
que o mundo raciocina em tempos como esse, não é? Sociedade ímpia, irmãos, gente de dinheiro, gente que fala grosso, estão tudo de joelho. A Rede Globo está lá toda hora, e eles apavorados. Já tem menino contraindo doença de tanto a mãe passar álcool na mão dos meninos, tudo apavorado, tudo com medo que o mundinho deles, protegido por dinheiro, protegido por sucesso, de repente seja pulverizado. Por quê? Porque estão fora de Cristo. Não há segurança fora de Cristo. A nossa mente será guardada em Cristo. Fora de Cristo, nossa mente trabalha contra nós. Você vê, fora de Cristo, temos uma disposição mental reprovável. Fora de Cristo, a nossa mente se torna tendente à maquinação do erro. A paz de Cristo, que ultrapassa toda a nossa capacidade de entendê-la. A gente não entende. Conversando com o irmão Toninho, meu nobre irmão Toninho, logo após o falecimento da sua esposa, eu perguntei para ele como é que ele estava, e o testemunho dele foi esse: não dá para entender, a gente não consegue explicar como é que a gente permanece em paz quando acontece uma coisa dessa, uma perda desse tamanho com a gente. Pois é, a gente não é capaz de entender. Por quê? Porque essa paz que está nos guardando, ela ultrapassa, excede a nossa capacidade de compreensão, porque ela provém de Deus, ela é sobrenatural. Então, irmãos, e há uma coisa que nós precisamos também cuidar com muito zelo, apontado aqui nesse texto. No verso 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a partir do momento que a nossa mente não é permitido para ela ficar repousando nas circunstâncias, nós ficamos firmes em Cristo. Agora é hora de vigiar para que os nossos pensamentos ancorem sobre coisas de valor, que a nossa mente seja capaz de rejeitar todo pensamento indigno. Irmãos, não meditemos no mal. Quando a gente permite que pensamentos ruins construam cenários na nossa mente, nós estamos saindo da âncora, que é Cristo, e nos entregando às paixões que estão lá, com todas as suas potencialidades dentro de nós, esperando a oportunidade de vir e tomar conta da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, por isso que o salmista diz: não porei nada torpe diante dos meus olhos. Guardar os pensamentos. Jó dizia: eu fiz um pacto com meus olhos para nunca pô-los numa virgem, ou seja, nunca pô-los desonrosamente sobre uma virgem. Então, pensamentos certos, comportamento certo, nos leva a quê? A sentimentos certos. Então, se você se mantém firme em Cristo, se você lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, se você até mesmo agradece ao Senhor, reconhecendo o cuidado dele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, então o que você está fazendo? Você está construindo pensamentos corretos a respeito de Deus, que vai gerar um comportamento certo e que vai levar você a ter sentimentos certos. Então o sentimento, ele deriva desse processo. Você não pode ir direto para os seus sentimentos e tentar produzir alguma experiência de bem-estar, de segurança, de estabilidade, porque aí você entra numa situação de altíssima vulnerabilidade. Você vai para a palavra, vai para Cristo, mantém somente em Cristo, se firma em Cristo. Aí isso vai gerar pensamentos corretos,
vida correta e finalmente desabrocha em sentimentos corretos. Veja que o salmista diz isso, mas em vários lugares da Escritura, principalmente dos Salmos, ele fala que o prazer dele está na lei do Senhor. Então ele encontra prazer. O pensamento dele, a mente dele está de tal maneira adequada, formatada, moldada pela palavra de Deus, que a lei do Senhor para ele passa a ser um deleite, passa a ser um prazer. E ele tem prazer de pensar naquela lei de dia e de noite. Aí o que acontece? A vida alcança profundidade. A vida sai da superfície, das circunstâncias, e vai lá para as profundezas, como eu falei, dos mares. Como é que é uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas? Na figura do Salmo 1. Tem raízes profundas, então pode vir a seca, os vendavais, as outras árvores perdem suas folhas, caem, são arremessadas pelo vento, secam, murcham, porque as raízes estão ali na superfície, mas ela não. A raiz dela está lá no profundo dos lençóis freáticos. O que acontece? Está lá, dando, a folhagem não murcha, e no devido tempo, ela até mesmo começa a dar frutos. Então, interessante, nós somos desafiados a frutificar para Deus, no meio de circunstâncias assim. Quando o mundo está dizendo, o fim está chegando, as coisas vão piorar, o arroz vai subir demais e tal. É o tempo de a gente lançar nossos pensamentos e imergir em Cristo. Levar nossa vida lá para as profundidades do Senhor. Então, agora, no verso 9, Paulo diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Interessante, Paulo, ele tinha uma expectativa, ele esperava uma reação dos filipenses. Ele não estava lá produzindo teologia de gabinete, para as pessoas aprenderem a ter aquele conhecimento sofisticado da palavra de Deus, não. Ele vai falando todas essas verdades, mas quando ele chega aqui, ele diz: o que vocês aprenderam e viram em mim, vocês têm que praticar. E o Deus da paz será convosco. Então, a resposta que nós temos que dar para as verdades de Deus reveladas a nós na sua palavra, nós temos que dar uma resposta a isso. A nossa resposta é obediência. Obedecer a palavra, acreditar na palavra, esperar na palavra, repousar na palavra. Então, e a recompensa é: o Deus da paz será convosco. Irmãos, quando nós não reagimos à palavra de Deus, então nós estamos muito mal. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que é missionário, e ele disse que não foi convidado para pastorear uma igreja agora, uma igreja, vamos dizer assim, poderosa, né? E ele não aceitou porque ele quer permanecer sendo missionário. Ele disse: eu não quero ser pastor de uma igreja desse tipo. Por quê? Porque eu não quero pastorear pessoas que não querem ser pastoreadas, né? O pessoal meio elitizado, né, que tal, e agora com a internet, né, o cara descarta o pastor, porque ele amanhece o dia de manhã cedo já escutando John Piper. Quem é que vai impressionar um homem desse, né? Ele acha que isso é a vida cristã, isso daí. Então, o que acontece? Eles não respondem à palavra de Deus. Sermão após sermão, sermão após sermão, sermão após sermão, e não há resposta do coração para Deus. Então isso transforma a gente naqueles ouvintes inconsequentes lá que Tiago fala. Se coloca no espelho, olha para a imagem de si mesmo e depois se esquece, não é? Pois bem, agora, como é que eu faço para terminar essa pregação? Que eu olho para o relógio, né, tem que relógio luminoso acolá agora, e eu já estou vendo que está na hora. Então deixa eu só dar um pulinho aqui para terminar. Tá bom. Irmãos,
Paulo está falando de alegria. Olha, eu tenho tudo, tenho abundância, depois que Epafrodito trouxe a oferta de vocês. Não tenho falta de nada. Então, Russell Shedd, homem de Deus, muito perspicaz, ele diz assim: os filipenses transformaram a prisão de Paulo num lugar de celebração. Paulo estava lá na prisão dizendo: como eu estou feliz, como eu estou alegre. Epafrodito trouxe para mim uma oferta que vocês mandaram. Eu não estou alegre, nem tanto pelo donativo, pela oferta. Eu estou alegre por saber que Deus está produzindo generosidade no coração de vocês. Irmãos, Romanos capítulo 2, verso 1, capítulo 12, verso 1 diz que o nosso corpo é para adorar o Senhor. Hebreus 13, 15 diz que os nossos lábios é para ofertar louvores ao Senhor. E Filipenses 4, 18, que nós lemos hoje à noite, diz que a oferta que Epafrodito levou para Paulo era uma oferta de adoração ao Senhor. Vê como tudo na vida do cristão está conectado a Cristo e ao seu reino. A oferta, Paulo faz questão de dizer, não é por causa do donativo que eu estou alegre, entendeu? É por causa dos motivos, é por causa do significado disso. Isso significa que a devoção dos filipenses a Deus, o reconhecimento de suprir as necessidades daquele homem que atravessou o oceano para levar a luz do Evangelho para eles. Essa luz do Evangelho tinha feito tanta diferença na vida deles. Eles tinham sido tão enriquecidos pelo fato de Paulo tê-los levado a conhecer Cristo, que eles agora, o coração deles estava inclinado em gratidão na direção daquele homem. E Paulo vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Irmãos, vou fechar aqui, senão não termino. Todas as nossas necessidades estão contempladas em Cristo. Tudo que a gente precisa está nele. Nele está encerrado todos os tesouros da sabedoria e da ciência, todos os celeiros capazes de suprir todas as necessidades temporais e eternas do seu povo estão nele. Então, o que nós temos que fazer é ir para o Senhor.